A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal no quadro Café com Palavra. Este que vos fala é seu amigo, irmão em Cristo, evangelista Gilberto. E o texto que escolhemos para meditação neste dia se encontra no livro escrito pelo rei Salomão, Provérbios. Provérbios no seu capítulo de número 16, o versículo é o versículo de número 1. Deus tem uma boa palavra para o teu coração na manhã deste dia. Antes de entrarmos na palavra, gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito que se inscreva no nosso canal, ative os sininhos de notificação, dê o joinha, o like se você gostar do nosso conteúdo e compartilhe os nossos vídeos para que outras pessoas venham ter acesso à palavra de Deus. Depois de meditarmos na palavra, estarei orando pela tua vida, estaremos orando juntos, na verdade, né? Para que Deus venha abençoar o nosso dia. E assim o Senhor vai estar no controle, entendendo que estamos em sua total dependência. Vamos ao texto bíblico, Provérbios capítulo de número 16. É uma palavra poderosa, meus irmãos. Diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Aqui o rei Salomão, em suas sábias palavras, vai dizer que os homens fazem muitos planos, os homens fazem muitos projetos. Não é diferente. No século em que vivemos, as pessoas fazem pacotes de viagens, as pessoas fazem programações para muitos anos à frente, muitos anos adiante, sem saberem, na realidade, se estarão vivas naquele tempo, naquele dia, para desfrutar daquilo que elas programaram. Não é errado nós nos planejarmos, não é errado nós nos organizarmos, mas nós vamos entender pela palavra de Deus que devemos, antes de fazermos um planejamento, antes de nós programarmos algo, precisamos consultar o nosso Senhor. Precisamos entender se Deus está em comum acordo com aquele projeto que nós estamos fazendo. Nós vamos ver no livro de Segundas Crônicas, segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, no seu capítulo de número 18, que havia dois reis naquela época, um Josafá, rei do reino do sul, e o outro rei era Acabe do reino do norte, que era rei sobre Samaria. Um belo dia estes dois reis resolveram fazer aliança entre si. É bom entendermos que na época o rei Acabe não estava em obediência à palavra do Senhor. Era um homem que fazia coisas que não agradavam aos olhos de Deus. Já Josafá era um rei temente, mas Josafá, na sua falta de vigilância, faz aliança com o rei Acabe. Belo dia, o rei Acabe o convida e faz um banquete, mas era tudo proposital. O planejamento, o plano do rei Acabe era fazer com que o rei Josafá, juntamente com o seu exército, fosse a uma guerra, a guerra na região de Gileade, em Ramote. A Bíblia nos fala que quando Josafá chega e é ali colocado diante, se apresenta diante do rei Acabe, o rei Acabe faz esta proposta de eles se ajuntarem em guerra contra aquele povo. O rei Josafá, ele vai dizer no versículo de número 4 do capítulo de número 18: disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Olha o temor deste rei chamado Josafá. Ele entendia que para que ele saísse à guerra, para que ele saísse à peleja, antes ele devia consultar a Deus para saber se o Senhor estava em comum acordo, se Deus estava de acordo com aquele planejamento. E agora o rei Acabe, ele fica todo que meio confuso e chama os seus 400 profetas que profetizavam tudo de acordo com aquilo que ele desejava ouvir. Por isso é muito importante nós estarmos diante de pessoas que têm vida com Deus, que têm testemunho, pessoas que têm intimidade com Deus, porque não é
todo o conselho que procede de Deus. Aqui nós vemos 400 profetas que aconselhavam Acabe, mas estes 400 profetas não tinham a palavra de Deus, não tinham o consentimento de Deus. Nós vamos ver que Josafá fica meio com o pé atrás diante daqueles profetas, entendendo que Deus não estava naquele negócio. E no versículo de número 6, Josafá prossegue dizendo: disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Não estava ainda convicto Josafá que aquelas palavras procediam de Deus, e ele ainda procura mais algum profeta. E agora vai aparecer e entrar em cena o profeta Micaías. Esse sim tinha a aprovação de Deus. Esse sim tinha a palavra do Senhor. E a palavra que ele profetiza, Micaías, era uma palavra de juízo para Acabe. Era uma palavra que vinha dar cabo na vida de Acabe, porque Acabe não estava obedecendo a voz do Senhor. Então nós vamos ver que antes de Josafá sair a peleja, antes de Josafá fazer algo, ele consultava o Senhor. É um conselho para mim, é um conselho para você. Talvez você está iniciando o seu dia neste momento e já fez algum planejamento. A pergunta é: você consultou o Senhor? Você perguntou se Deus aprova este propósito que você fez, este planejamento que você fez? É uma pergunta que você pode responder para si próprio. Se você ainda não buscou o Senhor, esta é a oportunidade. Este é o momento de você buscar a Deus, porque Deus se agrada quando nós mostramos total dependência dele. Então nós vamos ver que Josafá buscava o Senhor. Josafá estava de comum acordo com a palavra de Deus, que nos aconselha, antes de fazermos algo, buscarmos a face do nosso Deus, buscarmos o conselho de Deus. Você que quer comprar uma casa, antes busque ao Senhor, ore ao Senhor para saber se Deus está neste negócio. Você que quer trocar de carro, você que quer comprar um carro novo, antes busque ao Senhor, entregue-se em oração diante do Senhor para que Deus venha te aconselhar, porque temos a plena certeza que aquilo que Deus aprova vai fazer com que a prosperidade venha chegar na nossa vida. Aquilo que Deus concorda, Deus está de comum acordo, vem como bênção. Salomão vai dizer que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então, que nós possamos ficar com a bênção do Senhor. E para ficarmos com a bênção do Senhor, se faz necessário nós consultarmos a Deus antes de fazermos algo, antes de tomarmos alguma decisão, para que nós possamos estar de comum acordo com a palavra de Deus e colhermos o fruto daquilo que está em total dependência de Deus. Salomão, ele entendia isso, o sábio Salomão, e aconselhou isso ao povo, para que o povo ficasse com o conselho de Deus, para que o povo agisse conforme as preparações que vinham da parte do céu, da parte de Deus. É um conselho para nós também neste dia de hoje. Você está iniciando o dia, fique na bênção do Senhor, consulte ao Senhor, se instrua pela palavra de Deus, deixe a palavra de Deus te guiar, para que as suas decisões diárias sejam de comum acordo com a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com esta palavra, toma posse da parte de Deus. Vou estar orando pela tua vida neste momento, e logo após a oração estaremos dando as conclusões finais, e Deus vai estar assim abençoando o nosso dia. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, querido, eterno e maravilhoso Pai, estamos diante da tua presença nesta manhã, Senhor, buscamos o teu conselho. Quantas pessoas neste momento, ó Pai, estão indecisas, confusas, ó Pai, em qual decisão tomar. Peço que o Senhor as venha orientar
pela tua palavra, que o teu Espírito possa inspirar esta pessoa, Senhor, a orar a ti, a buscar a tua face e buscar a tua direção, Senhor, para que não venha errar, meu Pai, nas tuas decisões, para que essa pessoa não venha, Senhor, sofrer os contratempos dessa vida, sofrer, ó Pai, prejuízos financeiros, prejuízos, meu Pai, no seu dia, prejuízos, meu Senhor, no seu tempo. Ah, meu Deus, oriente esta mulher, oriente este homem, Senhor, para que possamos, meu Deus, assim, ó Pai, agirmos segundo o teu conselho. Nos abençoa, Senhor, nos conceda um dia abençoado na tua presença, ser conosco. Assim nós oramos, Pai, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Peço a você que ainda não é inscrito, que você se inscreva no nosso canal, ative os sininhos de notificação, dê o seu joinha, compartilhe os nossos vídeos e assim seja uma bênção nas mãos do nosso Salvador. Fique na paz, em nome de Jesus.